Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e dessa vez nesse vídeo eu quero falar sobre as nossas obras, né? Ou seja, o que nós temos feito para Deus, né? A gente já vem há mais de 40 anos aí caminhando, né? Eu só vou mais conversar aqui com vocês. E eu tenho pensado muito ultimamente nessa questão de obra, né? O que é que a gente está fazendo, a qualidade, né? Que nós estamos fazendo, a qualidade, né? Como é que eu estou fazendo as coisas para Deus, né? Porque é muito importante a gente pensar nisso, a gente fazer uma análise, entendeu? Análise daquilo que a gente tem feito, né? Como a gente tem feito, os princípios, né? Enfim, que nós temos usado, né? Enfim, aquela coisa toda. Porque existem princípios, né? Quando se fala das coisas de Deus, existem princípios que nós temos que observar. Se a gente não observar e quebrar os princípios, não é? A gente não vai ser bem, digamos assim, aceito, né? Aquilo que a gente faz não vai ser aceito diante de Deus, né? Porque Deus, ele tem princípios, tá certo? É sobre esse assunto que eu quero falar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Quero ler aqui a palavra para não ficar, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá derretimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Nós observamos aqui que Paulo ele fala da questão, né, da qualidade daquilo que a gente faz, né? Ele chama de obra, enfim, aquela coisa toda. Você pode chamar de serviço, né? Enfim, como você queira entender. Mas tudo que a gente faz, pessoal, a gente tem que ver como é que a gente está fazendo, na verdade, né? Por exemplo, vamos pegar ali no início, Gênesis capítulo 3, Abel e Caim. Abel, ele estava fazendo sacrifício e também Caim estava fazendo sacrifício, os dois estavam fazendo sacrifício, né? Deus recebeu o sacrifício de Abel, no entanto, não recebeu o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Caim ele estava com o coração contaminado, não é? Muitas vezes a gente vê coisas, né? Ontem mesmo eu estava num ambiente que eu observei que na hora da bênção apostólica no final, apostólico ou pastoral, como você queira entender, né? E tinha ali uma líder de adolescente, né? Ou seja, conversando, aquele diálogo, parecendo uma feira, ou seja, as pessoas muitas vezes estão fazendo as coisas para Deus, mas elas parecem que estão desconectadas daquilo que são os princípios de Deus. Como é que eu posso ser um exemplo como líder para adolescente se eu, toda hora do culto é importante, mas essa hora tem a mesma importância como o início, meio e fim do culto, e a gente observa que naquele momento a irreverência é muito grande, não é? Ou seja, nós somos tutores, somos aqueles que ensinam, aqueles que mostram o caminho, aqueles que dá exemplo, não é? E qual o exemplo que eu estou dando? Como é que as pessoas estão me vendo naquilo que eu estou fazendo, que eu estou exercendo, no sentido, digamos, ministerial ou não, né? Qual é o exemplo que eu estou dando, né? Eu sou testemunha de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo, não é? Então, as pessoas muitas vezes elas vivem desconectadas com aquilo que é a realidade daquilo que Deus pede, não é? Para que cada um de nós venhamos assim nos conduzir, digamos assim, não é? Ou seja, nos conduzir de uma forma correta, reta, pautada, de forma que a gente possa justamente dar exemplos, né, a outras pessoas. Então, Paulo aqui está dizendo que aquilo que a gente faz tem valores, né? Ele fala do ouro, da prata, ele fala da questão do feno, enfim, aquela coisa toda. Então, a gente vê aí uma sucessão de valores, né? Então, tudo que a gente faz vai ser pesado na eternidade,
entendeu? Tem coisas que nós fazemos, enfim, com aquela religiosidade toda, com aquela aparência toda, com aquela, né, enfim, aquela coisa toda. Muitas vezes as pessoas aparentam aquilo que não são e acham que são, né, e acham que tem autoridade, mas não tem. E tudo isso vai ser pesado na balança, né? Deus vai pesar tudo na balança e Ele vai trazer à conta tudo que a gente ali fez concernente ao reino de Deus. Sabe? A gente observa, por exemplo, muitas vezes aquela questão da ética, aquela questão da honra, né? Honrar uns aos outros, aquela questão de se portar, não é? Como sacerdote, exemplo, enfim, aquela coisa toda, sabe? E muitas vezes a gente vai perdendo, digamos assim, a essência. Vocês lembram do sacerdote ali? O sacerdote ali, ele só tinha posição, mas não tinha mais autoridade. Deus não era mais com ele, Deus não se revelava mais através dele. E Deus deixou ele, como se diz, digamos assim, à mercê, né? Vocês lembram, por exemplo, de Saul, que começou tão bem e terminou tão mal, não é? E assim sucessivamente a gente vê situações hoje no Brasil, né, de pessoas que começaram tão bem e hoje estão justamente somente à sombra daquilo que foram, porque quebraram princípios, né? Quando a gente vai crescendo espiritualmente, vai quebrando os princípios, aquilo que a gente conquistou, tudo vai de água abaixo. A unção ela vai junto, né? Porque a manifestação da unção ela requer que a gente viva dentro de um padrão, dentro de princípios, né, da palavra. Se a gente sair daqueles princípios da palavra, a unção ela não se manifesta, sabe? Quando a unção não se manifesta, a gente sente um vazio interior, mesmo exercendo uma posição, sabe, na casa de Deus. Quando a unção se vai, a gente sente aquele vazio dentro de nós, sabe? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que acontece? Quando vem aquele vazio e a pessoa não se atém, ou não se acorda, ou enfim, aquela coisa toda, como queira você entender, a pessoa vai sempre buscar argumentos para se manter diante das pessoas, aquela aparência de poder, né? Muitas vezes as pessoas gritam muito, sabe? E acham que aquilo é unção, e infelizmente o povo de Deus também acha que é, e não é, mas o povo acha que é, então, etc, etc. E as pessoas vão criando coisas, invencionices, entendeu? Invencionices. Tem lugar que a palavra já não, além de não ser pregada, ela não tem mais aquele livre curso na vida das pessoas, porque ela foi substituída, né, por estatutos, né, porque o estatuto principal na igreja é a palavra de Deus, né. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, cadê o estatuto da igreja? Eu disse: não, a igreja não tem estatuto não, o estatuto da igreja é a Bíblia. Agora, a igreja tem um estatuto como denominação, né? Que é tipo assim, um registro que é feito nos órgãos governamentais. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas estatuto, como se conduzir o povo de Deus, que a gente vê muito por aí. Por que existe isso? Porque falta unção e autoridade. Eles perderam a unção e a autoridade e agora eles têm que substituir por regrinhas, sabe? Para manter o povo, digamos assim, prisioneiros a seu bel prazer. Essa é a grande realidade. Então, o que acontece? Paulo aqui diz assim: olha, vocês vão ser julgados, vão passar pelo fogo. Então, aquele que fez, mas enfim, fez, né, de forma, digamos assim, não digna, sabe, que não condiz com os princípios de Deus, isso aí vai ter digamos assim, um valor, palha, feno, coisas fúteis que o fogo ele consome, enfim, aquela coisa toda. E é tipo assim, vai se tornar em nada, coisa de nenhum valor diante do fogo de Deus, sabe? Então é muito importante a gente pensar: como é que eu estou fazendo, como é que eu estou me comportando, o que eu estou fazendo está agradando a Deus, ou estou fazendo para agradar a mim mesmo, agradar aos homens. Toda palavra que nós falarmos,
toda atitude de ensinamento que nós tivermos vai refletir na vida de alguém, de uma forma correta ou de uma forma, digamos assim, deformada. E as pessoas muitas vezes não se atêm para isso, né? E, no meu ponto de vista, eu vejo que existe muita falta de, digamos assim, de treinamento, de maturidade e de, como se diz assim, habilitação mesmo, assim, para se exercer liderança dentro de igrejas, não todas, mas eu posso até dizer que uma quantidade muito grande. Não vou ser aqui astucioso para dizer a maioria das igrejas, né? Mas a gente chega em certos ambientes que a gente vê assim que dá até dó. A falta de preparo do líder, a falta de preparo dos liderados e a falta, consequentemente, que repercute sobre o povo de uma forma geral, ou seja, sobre a igreja. Então é muito importante, Paulo disse assim, quem almeja o ministério, que, enfim, se dedique a ele, né? Ele fala de ensino, outro fala ministérios proféticos, pastorais, apostólicos e coisas assim desse tipo, sabe? Que cada um se dedique dentro daquilo que foi chamado e se aperfeiçoe. Porque eu vejo hoje em dia a dificuldade das pessoas de aprender. As pessoas entram e já acham que já sabem de tudo e já querem ensinar aquilo que nunca viveram e aquilo que nunca aprenderam. E isso aí prejudica muito o desenvolvimento das pessoas de uma forma geral dentro da igreja. Outra coisa que eu vejo muito assim também que falha-se é acompanhamento, né? Ou seja, a gente vê lugares que é uma multidão de pessoas, mas o povo não sabe nem o que é realmente ser um cristão de verdade, né? Não sabe, ele está desconecto, ele não sabe porque não foi ensinado. Então fica aqui a dica, a minha deixa, e com certeza eu acredito que aqueles que forem responsáveis, sinceros e tenham compromisso com Deus, hão de repensar seu chamado, sua vida espiritual como um todo, não é? Para que a gente possa ser instrumento na vida das outras pessoas e, consequentemente, a gente possa chegar na eternidade e não sermos reprovados. Porque Deus vai nos reprovar lá na eternidade ou vai nos aprovar. Entende o que estou querendo dizer? Então, temos que fazer as coisas conforme aquilo que Deus estabeleceu. Certo, pessoal? Então, se você puder, assine o canal e também ative as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.